Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, toda a igreja. Nós avisamos aqui de manhã, o reverendo Alain não está bem de saúde, ele está sob licença médica e pedimos então a oração da igreja pela saúde do irmão que não está bem. Então, ele necessita de alguns cuidados especiais e está de repouso em casa. Pedimos aos irmãos que continuem então orando pela vida do reverendo Alain. Irmãos, eu confesso que eu estou quase virando brasiliense, né? Estou enfrentando aqui essa estiagem, já o meu nariz já sangrou, então estou quase brasiliense já. Eu creio que se eu passar essa estiagem aqui, está completado então, né? Mas eu estou ansiando pela chuva, e agora estou entendendo melhor quando a Bíblia fala que assim como a corça, né, anseia pelas águas, então eu sei o que é isso, né? O que é uma alma sedenta por Jesus, porque o meu corpo está sedento por uma chuva. Eu acho que também os irmãos, vamos orar por isso, né? E eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a Bíblia para a meditação nesta noite, visto que as nossas crianças estão também nesse momento recebendo a instrução da palavra de Deus de acordo com a idade delas, a capacidade de entendimento. Nós também faremos isto, e eu convido a igreja a abrir em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. E a palavra do Senhor, quando Paulo escreve esta carta aos irmãos ali em Roma, naquela época, igreja que ele ainda não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente, mas ele ansiava em se encontrar com os irmãos ali, compartilhar com eles da palavra do Senhor. E ele escreve essa carta numa grande expectativa. E até o capítulo 11 de Romanos, ele vem falando a respeito das principais doutrinas da palavra de Deus. Ele vem falando a respeito de assuntos difíceis, de assuntos muitas vezes complicados, mas a partir do capítulo 12 ele começa a fazer a aplicação dessas verdades bíblicas. E no capítulo 14 e 15 ele fala a respeito de o que acontece, o que fazer quando a igreja, quando os cristãos discordam entre si, como nós devemos agir. Então há informações preciosíssimas aqui para nós, há conselhos que nós precisamos nos atentar a ele, porque ele vai falar a respeito de como nós lidamos com as discórdias que acontecem no meio do povo de Deus. Então eu convido você a ler comigo, eu vou ler aqui, você acompanha, o capítulo 15 de Romanos, dos versículos 1 ao 7. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta noite, louvando o Teu nome. A igreja está presente, reunida, e nós sabemos, Pai, que às vezes nós entramos aqui
com o nosso coração apertado. Nós entramos aqui muitas vezes, Pai, triste, abatido. Nós entramos aqui pensando no que será daquele problema, daquela situação. Nós entramos pensando, Pai, muitas vezes, do que será da nossa própria vida, como lidar com situações difíceis, como lidar com o nosso próprio coração. Mas, Senhor, nesta noite, a palavra do Senhor seja essa voz libertadora, abençoadora no nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai, ser edificados pelo Senhor, consolados, desafiados. Nós precisamos ser exortados pelo Senhor, porque sabemos que no Senhor há esperança. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto vai falar, no capítulo 14 e 15, quando os cristãos discordam entre si. Então ele vai falar um pouco sobre isso. E na verdade a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela sempre falou sobre a desunião no meio do povo de Deus. Nós vemos lá as tribos de Israel tendo os seus problemas, no meio conflitos familiares, conflitos com outras nações. Quer dizer, isso é uma recorrência. E chega no Novo Testamento, então, nós vimos várias vezes a Bíblia lidando então com os conflitos e com os problemas e com as divisões. Lá aos Coríntios, eles se dividiram então por causa de líderes humanos. Um pertencia a este, o outro pertencia àquele, e alguns membros da igreja, ali em 1 Coríntios, chegaram a levar outros à justiça comum. E Paulo os exorta dizendo: olha, por acaso não há ninguém entre vós que possa julgar as suas causas? Então chegou ali na igreja a este ponto. E ali aos cristãos da Galácia, ali em Gálatas 5:15, Paulo vai dizer de uma situação que acontece dentro da igreja, e ele usa essas palavras que eu vou dizer. Eles estavam se mordendo e devorando uns aos outros, como diz lá Gálatas capítulo 5, versículo 15. E aos cristãos de Éfeso e os cristãos de Colossos, nós somos lembrados aqui da importância da união dos cristãos, como é importante os cristãos estarem unidos ali. E lá na igreja de Filipos, duas irmãs da igreja, elas dividiram a igreja, porque não conseguiram se entender. Então o Novo Testamento, na verdade, está repleto de situações que nos levam a concluir que sempre houve no meio do povo de Deus problemas de discórdias, de desunião, de desentendimentos que acabaram afetando o corpo de Cristo. Agora, nesse texto, aqui nesse texto de Romanos, capítulo 14, capítulo 15, nós encontramos também presente na igreja e em várias igrejas ali do Novo Testamento, dois grupos de pessoas. De um lado, os judeus, apegados à lei, apegados aos dias santos, apegados à comida e à bebida, e ao deixar de fazer isso e ao fazer aquilo, e todas as tradições que esses judeus, agora convertidos, traziam da sua vida do judaísmo. E de outro lado, então, nós encontramos os gentios, aqueles que não tinham lei, aqueles que não davam importância a qualquer dia, para eles todos os dias eram iguais, todas as comidas tinham a mesma função. Então eles não traziam, não carregavam uma tradição de dias, de conceitos ou qualquer outra coisa desse tipo. De repente agora esses dois grupos estão vivendo a igreja. E Paulo começa a escrever a eles a respeito disso, de alguns que adotaram uma dieta vegetariana, não comiam carne, e outros então que acreditavam que não tinha problema, inclusive, comer as carnes oferecidas ali naqueles rituais pagãos, oferecidas aos deuses e vendidas no mercado. Eles não viam nisso qualquer problema para a sua fé. Mas o grande problema é que agora eles começam a brigar entre si. Eles começam uma acusação mútua
isto é pecado, isto não é pecado, e cada grupo acreditava que o outro não era espiritual, porque não seguia aqueles conceitos que eles acreditavam serem importantes. Então, irmãos, nós sabemos que algumas atividades, a Bíblia já condena imediatamente, errado. Se você fizer isto, você está pecando. É muito claro na Bíblia. Outras atividades, a Bíblia manda a gente fazer. Olha, faça isso. E é muito claro para nós esse conceito. Mas existem entre este lado e este lado algumas outras atividades que a Bíblia ela não fala, ela não dá um parecer a respeito se aquilo é pecado ou se aquilo não é pecado. Quem é motorista sabe que existe alguns carros, quando você está dirigindo, existe o que os motoristas chamam de ponto cego. O que é o ponto cego? Quando ele olha no retrovisor e existe um momento de ponto cego naquele retrovisor, ou seja, ele não consegue discernir claramente se há alguma coisa do seu lado ou atrás dele. Então esses momentos são perigosos para o motorista, e ele precisa de uma atenção redobrada para que esse ponto cego da sua condução não venha causar qualquer acidente. Também existem na palavra de Deus algumas questões que são como pontos cegos. Ou seja, será que isto é pecado? Será que isto não é pecado? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Então esta era a tônica deste texto, a complicação desse texto que estava desunindo aquela igreja, que estava trazendo problema. Então Paulo fala de alguns princípios que dão orientação. Nós não estamos no escuro, mas nós temos princípios que nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, aonde a Bíblia não diz nem que é errado, nem que é certo, mas ela diz para nós aplicarmos alguns princípios para ver se aquilo de fato é edificante ou não para a minha vida, é edificante para a vida da igreja, para a vida do meu irmão, do meu próximo. Então, irmãos, aqui Paulo começa a explicar aos cristãos que eles podem discordar a respeito de algumas coisas secundárias. E mesmo assim, eles podem manter a união dentro da igreja. Então ele vai dar aqui alguns conselhos. Tá? Então eu quero que você volte aqui, Romanos capítulo 14. Ele começa a dar alguns conselhos para que a gente consiga manter a união dentro da igreja. Para que você, mesmo que você não concorde com o irmão, com a opinião do irmão, mas você não precisa brigar por causa disto. É o que Paulo está falando. Olha, eu posso não concordar com você, mas eu não preciso brigar com você. Eu não preciso entrar em conflito, em atrito com você. Então ele dá alguns conselhos. No capítulo 14, o versículo 1, ele vai dizer um conselho que ele nos dá para mantermos a união. Ele fala para acolhermos uns aos outros. Então veja aí, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: acolhei o que é débil na fé. Aonde você vê a palavra débil, se você quiser colocar fraco, pode colocar, tá? Então acolhei o que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus fez o quê? O acolheu. Então Paulo aqui, ele começa se dirigindo aos fortes na fé. Ele começa a falar aos fortes na fé. Então ele começa a dizer o seguinte aos fortes na fé: vocês compreendem, já conseguem compreender a liberdade em Cristo, vocês já conseguem compreender que vocês não são escravos de dietas, ou seja, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e eles já são libertos para conseguirem compreender que eles não precisam mais observar dias santos, eles não estão mais escravizados a isso. Então ele se dirige aos fortes
para dizer assim: olha, acolham os fracos, não discutam com os fracos, não desprezem os fracos, mas acolha. Irmãos, isso é uma das coisas fundamentais dentro da igreja de Jesus, para que a gente consiga manter a união, o acolhimento. E ele começa a usar alguns argumentos, e ele começa a dizer assim: olha, o acolher uns aos outros está sustentado porque Deus acolheu você. Deus te acolheu. Você e eu, irmãos, esse é o argumento de Paulo, éramos desprezados. Você e eu éramos a escória do mundo, pecadores, lançados no lamaçal do pecado. Nós merecíamos o inferno. Nós éramos a pobreza, no sentido espiritual. E o texto diz lá no final do versículo 3, olha, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, se Deus acolheu, quem somos nós para não acolhermos? Irmãos, muitas vezes nós queremos decidir, irmãos, quais são os requisitos para a comunhão na igreja. Nós queremos trazer isso para nós, né? Nós queremos decidir, né? E os nossos requisitos, muitas vezes, é baseado na preferência. Bom, eu vou manter comunhão com aquela pessoa, com aquela, por causa disto, por causa disto, por causa disto. Nós baseamos então se ela concorda ou não com as nossas opiniões. Olha, eu não quero manter comunhão com aquele, porque as opiniões dele, olha, eu não suporto as opiniões dele, eu não concordo com as opiniões dele, eu não quero ouvi-lo, eu não quero contato com ele. Quer dizer, nós trazemos para nós essa faculdade de querer então decidir com quem nós mantemos comunhão na igreja. Mas, irmãos, a responsabilidade de decidir com quem nós mantemos comunhão dentro da igreja não é nossa, não nos cabe. Mas a responsabilidade de dizer com quem nós devemos manter comunhão dentro da igreja pertence a Deus. E Deus nos fala claramente: olha, Ele acolheu o forte e Ele acolheu o fraco. Deus acolheu a todos que Ele chamou. E assim também, se Deus acolheu, esse é o critério que nos interessa. Se Deus o acolheu, eu também devo acolhê-lo. Eu também devo recebê-lo. Não para discutir opiniões, como diz o versículo 1, acolhei o que é fraco na fé. Não para discutir opiniões. Mas muitas vezes nós acabamos então fazendo isso, né? Então somente o Senhor pode determinar com quem nós podemos manter comunhão. Se dá Agostinho essa frase, né? Não sabemos se de fato foi ele que falou, né? Mas pelo menos a tradição diz que foi Agostinho que citou a frase, dizendo o seguinte: nas coisas essenciais, união; nas coisas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Lá na palavra de Deus, em Atos 11, a Bíblia fala que Deus enviou Pedro para pregar o evangelho aos gentios. E a igreja daquela época, formada principalmente por judeus, que estava ali em Jerusalém ainda, aquela igreja, em Atos 11, criticou muito Pedro. Criticou muito, por Pedro ter entrado na casa de gentios e comido com eles. E Pedro mesmo assim foi lá, porque ele falou: olha, Deus deu a eles também o Espírito Santo, como deu a nós. Como eu poderia rejeitá-los? Como eu poderia virar as costas para eles? Mas algum tempo depois, alguns anos mais tarde, nós encontramos o mesmo Pedro, irmãos, lá em Gálatas, né? Capítulo 2, nós encontramos o mesmo Pedro, quando chega um grupo de judeus, ele estava ali comendo com os gentios, e quando chega um grupo de judeus,
ele despreza os gentios e se une aos judeus. Aquilo que ele havia aprendido alguns anos antes, ele acabou negando naquele dia. Ele virou as costas para um grupo de irmãos para se concentrar em outros. E lá em Gálatas 2, o versículo 11 ao 13, Paulo então o repreende publicamente, chama a atenção do apóstolo, dizendo: olha, você fez errado, não é assim dentro da igreja de Deus, porque isso cria grupos dentro da igreja, desunião dentro do corpo de Cristo. Irmãos, toda a igreja, Igreja Presbiteriana Central do Gama, todas as igrejas, presbiterianas, batistas, assembleias, todas, elas têm cristãos fortes e têm cristãos fracos. Todas são assim. E o que nós precisamos entender, os cristãos fortes, eles precisam então praticar as verdades espirituais e acolher aqueles que são fracos na fé, não para condená-los, mas para ajudá-los. Bom, Paulo fala aqui no capítulo 14 que nós devemos acolher porque Deus nos acolheu. Agora o versículo 4 do capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: Deus acolheu e Deus sustenta esses. Deus sustenta os seus. Veja aí o versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para os suster. Enquanto, irmãos, os crentes fortes, eles estavam desprezando os fracos, o problema era que os crentes fracos estavam julgando os fortes. Então havia problema dos dois lados. E o texto diz agora, irmãos, que Deus é que sustém todos aqueles que Ele chama. Bom, é um grande estímulo na vida cristã a gente saber que a nossa fé não depende da opinião de ninguém, não depende do julgamento de ninguém, não depende de você, o que você acha ou não de mim. Isso é bom, porque muitas vezes a gente se preocupa demais com a opinião do outro. A nossa fé não depende da opinião de ninguém. O que o texto está dizendo, que a nossa fé, se a gente está em pé ou não depende do seu julgamento. Não depende de você e eu julgar o irmão se ele está em pé ou não. Mas depende de Deus. Deus é que sustém. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Então o erro daqueles irmãos fracos na fé é que eles estavam olhando os outros e dizendo: ó, está vendo o que ele está fazendo? Está vendo onde ele está indo? E julgava a sua fé, e julgava a sua permanência em Cristo. E Paulo vai dizer para nós: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Eu acho interessante, irmãos, que ele usa um termo aqui, o termo servo, né? Ele fala assim: quem és tu que julga o servo alheio? Então ele indica, servo é alguém que serve, ele indica que alguém que está ocupado na obra do Senhor. Se a gente estiver ocupado na obra do Senhor, evangelizando, trabalhando, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós não temos tempo de julgar o outro. Só tem tempo de julgar o outro quem não está fazendo nada. Aí ele tem tempo de julgar a fé do outro, se está em pé, se não está em pé, se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Aí nós temos tempo para isso. Agora, se nós somos servos de Deus, estamos envolvidos na sua obra, irmãos, não sobra tempo não. Não sobra tempo para isso. Porque nós temos o que fazer na obra do Senhor. E não é isso que Ele nos chamou para fazer. Então ele fala assim: olha, vocês devem acolher, porque Deus acolheu. Vocês devem acolher, porque Deus sustenta aqueles que Ele acolheu. E vocês devem acolher, porque quem é Senhor dele é Jesus, não são vocês não.
versículos 5 a 9, ele começa a dizer: um faz diferença entre dia e dia. Esses eram os judeus. Tá? Outro julga igual todos os dias. Esses eram os gentios. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Então, para que Cristo morreu e ressurgiu? Ele responde: para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Irmãos, o termo Senhor é usado 7 vezes aqui, nesses versículos que a gente leu, né? E nenhum cristão, nenhum de nós que estamos aqui, temos o direito de fazer papel de Deus na vida de ninguém. E é isso que Paulo está dizendo. Nós não temos esse direito. Nós não somos Senhor sobre ninguém. Nós não somos Deus sobre a vida de ninguém. Nós podemos orar, nós podemos aconselhar, nós podemos até mesmo advertir, admoestar aquela pessoa, mas nós não podemos tomar o lugar de Deus na vida daquela pessoa. Nós não temos esse direito. O que faz com o alimento? O que faz que um dia seja santo ou não? É isso que ele está dizendo. O que faz um dia ser santo ou não? O que faz um alimento ser santo ou não? E ele vai responder: é o fato de você relacionar esse dia ou esse alimento com o Senhor, com Deus. E ele vai dizer isso: olha, quem distingue entre dia e dia, versículo 6, para o Senhor o faz. Então isso que faz diferença. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então o que faz algo ser importante na nossa vida, santo na nossa vida? Não o que o irmão julgou, não o que o outro julgou ser importante ou não, mas o que Paulo fala é para quem você o faz. Se é para o Senhor, se é para Deus. Às vezes nós somos tentados, meus irmãos, fazer as coisas para os outros verem, e fazemos as coisas para os outros. Aí então nós pecamos, porque o que Paulo fala que uma coisa é boa, ela faz diferença na nossa vida se ela é dedicada a Deus, se ela é dedicada ao nosso Senhor. Agora, em Romanos, no capítulo 14, versículo 5, ele vai dizer de uma oração, no versículo 14, capítulo 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Significa o seguinte: cada um esteja bem certo que aquilo que ele faz é para o Senhor, e não apenas por causa de algum preconceito ou por causa de algum capricho. Não, tenha isso definido, bem definido na sua própria mente, para que nós não façamos algo que não seja realmente para o Senhor. Existe um texto lá em João, capítulo 21, que ilustra bem essa verdade. Talvez Paulo estivesse até pensando nesse texto de João 21. A partir do versículo 15, nós não vamos ler, eu só vou falar da situação, mas se você quiser abrir a sua Bíblia lá, esse texto fala que após a ressurreição de Jesus, Jesus se encontra com os discípulos ali à beira-mar, quando eles voltam a pescar, e eles se assentam ali, colocam um peixinho na brasa para comerem com pão. Enquanto isso, Jesus vai conversando
com os seus discípulos e ele faz uma restauração do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro o havia negado alguns dias antes. E Jesus Cristo aparece ali então e restaura Pedro ao apostolado. E o perdoa publicamente. E há uma reconciliação ali. Na palavra que Jesus diz para ele várias vezes: Pedro, tu me amas. Então vem, me segue. Por várias vezes Jesus repete essa expressão, restaurando a vida de Pedro, restaurando o ministério de Pedro e tudo mais. E quando pela última vez Jesus diz para ele: vem, me segue, Pedro se levanta e começa a ir atrás de Jesus. E quando ele olha, ele vê outro apóstolo também indo. E ele diz o seguinte, esse apóstolo era João, e ele diz o seguinte: Senhor, e quanto a este? E quanto a este? E aí então Jesus responde para ele, observe bem o que Jesus diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, eu quero que você esteja certo de uma coisa muito clara na sua vida. Se você me colocou como Senhor da sua vida, deixe que eu me preocupe com o João. E essa palavra é para nós também, meus irmãos. Se você que se colocou Cristo como Senhor da sua vida, deixa que Deus se preocupe com o João, com o fulano, com o ciclano. É Ele que tem que se preocupar, não nós. É essa lição que Pedro aprende. E essa é a lição que Paulo está passando aqui, talvez com esse episódio em mente. De que quem tem que se preocupar com cada um de nós é Cristo. Se eu coloquei Cristo como Senhor da minha vida, então não há outra preocupação que eu tenha que ter. Porque quem vai cuidar do outro é o Senhor Jesus. É o Senhor que vai cuidar daquela vida. Irmãos, Romanos capítulo 14, texto que nós estamos vendo aqui, o versículo 8, ele vai dizer o seguinte: porque se vivemos, para quem nós vivemos? Para o Senhor vivemos. Se morremos, vamos ler todos juntos? Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, nossa primeira responsabilidade é com o Senhor. Se os cristãos se dirigissem a Deus em oração, todas as vezes que nós nos dirigimos aos irmãos em críticas, as igrejas teriam uma comunhão muito mais forte. Muito mais forte. Porque nós devemos confessar que nós somos mais rápidos para criticar do que para orar. Nós precisamos do Senhor Jesus. E ele dá um outro argumento, dizendo: olha, vocês devem acolher porque Deus acolheu vocês. Vocês devem acolher porque Deus sustém aqueles que Ele acolheu. Vocês devem acolher porque o Senhor da vida de vocês é Jesus. E vocês não são Senhor da vida de ninguém. Ele é Senhor da vida do forte e da vida do fraco. E depois ele diz: vocês devem acolher porque Jesus é juiz, não é você. Você não é juiz de ninguém. Eu não sou juiz de ninguém. O versículo 10, 11 e 12, ele vai dizer: tu, porém, por que julgas teu irmão? É a continuidade do texto. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O cristão, Paulo pergunta aqui ao cristão mais fraco: por que você julga o teu irmão? É a pergunta ao cristão mais fraco. Mas ele pergunta também ao mais forte: e você, por que despreza o teu?
Então era problema de julgamento dentro da igreja e de desprezo. Os fracos na fé julgavam os outros, e os fortes na fé desprezavam os outros. E isso trouxe desarmonia, desunião dentro do corpo de Cristo. Então, irmãos, o texto fala do tribunal de Deus, e esse é o lugar onde as obras do cristão serão julgadas pelo Senhor. Então, eu quero só destacar aqui, para que a gente não se confunda, o seguinte: esse tribunal aqui não tem nada a ver com os nossos pecados. Tá? Romanos 8:1, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é o tribunal do último dia, no sentido de que o Senhor se sentará para julgar então os pecados. Não, não é esse tribunal que ele está falando. A palavra que aparece aqui é uma palavrinha na língua grega, que é bema, né, que significa um outro tipo de tribunal. Era um local. Essa palavra se referia a um local onde ficavam alguns juízes em competições atléticas. Então esses juízes, eles tinham uma função. E esse era o tribunal ali, né, que Paulo está falando. Eles tinham uma função. Todos os atletas, então, que estavam competindo, eles eram julgados por esses juízes, se eles cometiam alguma falta. E no final, então, quando eles iam receber o prêmio, aquele prêmio daquela competição, se eles houvessem cometido alguma falta, e esses juízes, então, eles diriam: olha, você está desqualificado, você não pode receber essa premiação, porque você está desqualificado. Então é esse tipo de tribunal, não é o tribunal que vai dizer se você vai para o céu ou para o inferno, porque quem está em Cristo, a palavra de Deus diz que ele não é mais julgado, o Senhor Jesus já o libertou. Mas esse é vamos dizer assim, um tribunal da recompensa, que ele está falando aqui. Então ele diz assim: todos nós, tanto os fracos como os fortes, a igreja de Jesus, os que pertencem a Cristo, comparecerão diante desse tribunal de Deus. Deus está vendo a ação dentro da igreja. Deus está vendo a ação entre os irmãos, de como nós nos relacionamos. Então ele vai dizer das nossas faltas, uns para com os outros, meus irmãos. Então, nós precisamos fazer de tudo para que o Senhor Jesus seja Senhor da nossa vida e seja Senhor da vida dos outros também. No século XIX, na Inglaterra, existiam dois grandes pregadores: Charles Spurgeon, que é o mais conhecido, e existia o Joseph Parker, dois grandes pregadores da palavra de Deus. E no começo da carreira cristã dos dois, do ministério cristão desses dois pastores, excepcionais na pregação, eles trocavam o púlpito. Então o Charles Spurgeon pregava lá na igreja do Joseph e vice-versa. Só que eles se desentenderam. E esse desentendimento aí foi para o jornal. E Spurgeon começou a acusar então Parker de ir ao teatro. E ele dizia: ir ao teatro não é coisa de crente. Então ele fez essa acusação contra o Parker, naquela época, no século XIX. Só que tinha um problema. O Spurgeon, que achava tão errado o Parker ir ao teatro, fumava charutos. Então, essa desavença, quem estava com a razão? Os dois estavam errados, porque entraram na desavença e não perceberam que precisavam acolher um ao outro. E assim também nós, muitas vezes, né, nós entramos em alguma desavença na vida cristã para provar que nós estamos certos. Mas esse não é o caminho que o apóstolo Paulo nos aponta.
Ele aponta um outro caminho reconciliatório, irmãos, porque quando Cristo, o Senhor, Ele trata com seus servos, Ele trata de outra maneira, Ele trata por outro caminho, e Ele chama a acolher. Agora, se nós pudéssemos dizer assim, mas espera aí, então Paulo está dizendo que eu tenho que acolher o fraco na fé, e ele tem opiniões que são opiniões fracas, quer dizer que eu não posso fazer nada? Não, não é isso que ele está dizendo. A partir do versículo 13, ele começa a falar da mesma coisa de outra forma, e ele vai dizer assim, o seguinte: primeiro você acolhe, você ama, agora você começa a edificar. Você começa a edificar o outro. Veja aí, Romanos 14, versículo 13. Ele fala para edificar uns aos outros. Romanos 14, versículo 13, a Bíblia diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então ele fala da edificação. Irmãos, se nós tivéssemos que ater só ao primeiro conselho de Paulo, nós poderíamos imaginar que deveríamos deixar uns aos outros em paz e permitir que os fracos permanecessem fracos. Mas não é isso. Ele está dizendo: acolha o fraco, não discuta com ele, acolha, o ame, agora o edifique. É um outro processo. Agora começa o processo da edificação. No primeiro, ele vai falar, a ênfase no primeiro aqui, entre servos e senhores. Você é o servo, Cristo é o Senhor. Mas o que eles estavam fazendo? Se colocando como senhores. Agora ele começa a falar que o nosso relacionamento é como irmãos, de edificar uns aos outros. Então, irmãos, nós precisamos saber o seguinte: que o que você faz influencia na vida do outro, tá? O que você faz influencia na vida do seu irmão. O jeito que você trata a sua esposa, do jeito que você trata o seu esposo, como você é como filho, como você é no trabalho, como você é na igreja, como você é em casa, em todos os lugares, o que você faz influencia na vida do outro. Você pode edificar alguém, ou você pode ser causa de tropeço na vida de alguém. Você pode trazer a alegria de Cristo àquela vida, ou você pode trazer a tristeza àquela vida. Então o que você faz influencia. Capítulo 14, versículo 13, ele vai dizer: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É um versículo muito fácil. O saber faz o quê? Ensoberbece, mas o amor edifica. Se a gente não conhecesse o contexto,
Você poderia dizer assim, então, peraí, o amor é mais importante do que o saber. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os dois têm que andar juntos. Os dois têm que andar juntos. Se você sabe que o seu irmão precisa crescer espiritualmente naquela área, e você chega para ele e diz assim, olha, está tudo errado. Onde é que já se viu você pensar assim? Onde é que já se viu você fazer isto? Está errado. Você é um soberbo. E você não edificou o seu irmão. Mas se você o acolher, como diz Paulo aqui nos primeiros versículos, e o amar, e saber que Jesus Cristo o acolheu, e saber que Jesus Cristo é Senhor da vida dele, Senhor da sua vida, agora então, você vai poder edificá-lo em amor. Você vai poder caminhar com ele. Você vai poder ajudá-lo. Mas às vezes não é isso que a gente faz, irmãos. Nós rejeitamos o outro. Nós colocamos o outro na geladeira. Nós não queremos saber do outro. E nós não edificamos o outro. E aí então a igreja sofre com isso. É muito comum, quem tem filhos pequenos, ou já tiveram, né? Filhos pequenos. A criança, muitas vezes, ela vai dormir à noite. E algumas crianças, elas têm medo de que tem alguma coisa embaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. Se tem monstro, né, embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. É muito comum as crianças terem esse medo. O pai e a mãe sabem que não tem nada embaixo da cama, só é escuro. E não tem nada dentro do guarda-roupa a não ser roupas. Não tem monstros lá. Não tem monstros embaixo da cama. Mas não adianta nada o pai e a mãe fazer uma argumentação lógica. Ele argumentar logicamente com a criança, dizendo, meu filho, a questão de monstros é uma ilusão da sua mente infantil. Então você fazer uma argumentação, o medo dela não vai embora. Ela vai continuar com medo. Agora, se o pai e a mãe sentar ao lado da cama e conversar carinhosamente com aquela criança, confortá-la, confortar o seu coração, tranquilizar a sua mente, ela então será edificada nisto. Ela então não terá mais medo, o medo vai embora. Porque apenas o conhecimento, ele ensoberbece. Mas quando o amor está presente, ele edifica, como diz a palavra do Senhor aqui para nós, né? Irmãos, os cristãos devem ter prioridades. Se você observar aqui o capítulo 14, a partir do versículo 16, os fariseus, naquela época, né, eles, e nós cristãos, nós temos a tendência também, né, não só os fariseus, mas muitas vezes nós cristãos temos a tendência de se concentrar nas miudezas, nas minúcias. Então, igrejas já se dividiram por questões insignificantes, comparado com aquilo que há de mais importante na vida cristã, né? Igrejas já se dividiram, por exemplo, por causa da onde deveria ser posto o piano. Então o piano tinha que ser posto à direita do púlpito, não à esquerda do púlpito. E igrejas se dividiram por causa disso. E isso é verdade. Já se dividiram por essas questões. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos falar aqui no Romanos capítulo 14, versículo 17. Veja aí, Romanos 14, versículo 17. Vamos ler juntos? Porque o reino... Isso, o que ele está querendo dizer para nós? Ele pegou um exemplo aqui da comida e bebida que estava dividindo o pessoal lá, né?
Um comia e era acusado pelo outro que não comia. E o que comia também desprezava o outro que não comia. Então era um problema ali da comida. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. E ele vai dizer, olha, as coisas externas não são mais importantes do que as coisas eternas. Então ele vai dizer para nós, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é onde a gente coloca a bateria, nem os instrumentos. O reino de Deus não é onde o púlpito está localizado. O reino de Deus não é se as paredes são brancas ou azuis. O reino de Deus não são as coisas externas. E essas coisas externas, muitas vezes, têm dividido a igreja. Têm dividido a gente. Mas o reino de Deus, ele vai dizer de algo muito mais profundo. É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando uma igreja perde o senso da justiça, quando uma igreja perde o senso da paz, quando uma igreja perde a alegria de cultuar ao Senhor juntos, irmãos, então alguma coisa está errada, e muito errada. Porque muitas vezes nós estamos nos concentrando no secundário e esquecemos o primário. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, e quando a gente comprava algum presente para elas, bem pequenas, e alguns presentes, elas brincavam com as caixas. Brincavam com as caixas. E dava vontade, na próxima vez, dar uma caixa vazia. E seria melhor, né? Brincava com a caixa. E deixava lá o presente de lado. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba fazendo isso. Como igreja. A gente não entende. E nós desprezamos o que é mais importante. E estamos brincando com a caixa. As coisas externas. Bom, os cristãos devem ajudar uns aos outros a crescer. O apóstolo Paulo vai falar isso a partir do versículo 19. Tanto o cristão mais forte quanto o cristão mais fraco precisa crescer. Ambos precisam crescer. O mais forte precisa crescer em amor. Ele precisa crescer em amor. É porque o conhecimento, ele ensoberbece. Então ele deixa a pessoa arrogante, se ela não crescer em amor. O mais fraco precisa crescer em conhecimento. Então ambos precisam crescer. Veja aí, o versículo 19 do capítulo 14, ele diz assim para nós: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Bom, ambos precisam crescer. No entanto, se realmente amarmos o irmão, né, nós o ajudaremos a crescer, seja em amor, seja em conhecimento. É errado, irmãos, um cristão permanecer imaturo, com uma consciência hipersensível. Qualquer coisa o escandaliza, alguma coisa está errada. Ele precisa crescer. Eu vou dar uma ilustração também de dentro das nossas casas, né? Os pais, quando os filhos são pequenos, eles pegam as tesouras, as facas, os objetos pontiagudos e colocam no lugar seguro. Porque os pequeninos, eles podem se machucar com aqueles objetos. Eles não sabem lidar com aqueles objetos. Mas à medida que os filhos vão crescendo, nós já não temos mais todo esse cuidado. E à medida que eles vão ficando adultos, esse cuidado, então, eles passam, eles não vão mais ser necessários, né? E nós sabemos também, irmãos, o seguinte, que quando uma criança é pequena, é natural ela tropeçar. Ela está aprendendo a andar, e ela tropeça nas pernas, e ela tropeça o tempo todo.
Agora, se à medida que ela vai crescendo, ela também tropeça, se ela já é adulto e tropeça toda hora, vai andar, tropeça, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada com ela. E também, irmãos, nós podemos ver isso na vida cristã. É comum os cristãos recém-convertidos precisarem de uma proteção, de um estímulo ao crescimento, né? E eles precisam ser acolhidos, cuidados, eles precisam ser protegidos. Mas à medida que eles vão crescendo, eles não podem mais ser tratados como bebês espirituais a vida toda. Os cristãos mais velhos devem usar de paciência e cuidar para que eles não tropeçam. Mas os mais novos têm que crescer. É necessário que eles cresçam. E o Senhor Jesus diz através de Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse acolhimento e essa edificação, ajudando uns aos outros a crescer, a melhorar, a aprender, a amar, é fundamental dentro da igreja. E agora no capítulo 15, já encerrando aqui, capítulo 15, ele vai falar de um outro princípio. Então ele fala, olha, vocês devem acolher, depois ele fala, vocês devem edificar, acolham uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, e agora agradem uns aos outros. E eu creio que é a parte mais difícil da vida cristã. Porque hoje nós temos aí uma cultura que nos cerca do individualismo. Então, o que é importante é me agradar. É me agradar. Por exemplo, dentro da igreja mesmo, se você vem aqui e de repente você se desagradou com o irmão, você se desagradou com um presbítero, com um diácono, com o grupo de louvor, ou com o pastor, com qualquer coisa da igreja, você fala, sabe de uma coisa? Não me agradei, não fiquei satisfeito, vou para outro canto. Então isso é muito comum na nossa época, esse tipo de atitude. Mas aí, irmãos, no capítulo 15, a Bíblia fala que é responsabilidade nossa, se você é cristão, se você é nascido de novo, agradar ao outro. Não no sentido de fazer as coisas para agradar ao outro, em vez de agradar Jesus, agradar ao outro. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está falando a respeito, irmãos, do contrário do egoísmo. Ele está falando algo que é contrário do egoísmo. Que o verdadeiro amor cristão não é egoísta, mas ele compartilha com os outros. E ele se preocupa em fazer com que os outros estejam felizes em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, todos juntos, capítulo 15, versículo 1. Leiamos. Ora, nós que somos... Isso. Então, é isso que ele está falando para nós. E aí, ele fala do maior exemplo. O maior exemplo. E ele, todas essas questões aqui, o maior exemplo que ele dá é sempre Jesus. Jesus então acolheu, Jesus então edificou, e Jesus então agradou. E ele vai dizer no versículo 2 em diante, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. E aí ele dá o exemplo de Jesus, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, será que
é o que Paulo está dizendo para os crentes mais fortes. Talvez alguns tivessem falado assim: ah, Paulo, eu abri mão de comer naquele lugar, porque naquela época existiam aquelas feiras que se vendia lá as comidas que eram sacrificadas a ídolos, e vendiam ali comidas e bebidas, e alguns cristãos que se consideravam mais fortes na fé diziam: não tem nada, é comida, eu vou dar graças a Deus em nome de Jesus e comer aquela comida. Mas o cristão mais fraco, ele olhava aqui lá: olha lá, o fulano é presbítero da igreja, está sentado lá comendo aquela comida que foi sacrificada lá a deusa Diana ou qualquer outro ídolo da época, e ele se escandalizava. E alguns diziam: olha, Paulo, eu parei de fazer isso, não porque eu acho errado, mas para não escandalizar. E é como se Paulo dissesse: você acha que fez grande coisa? Jesus Cristo, ele suportou tudo o que suportou, não para agradar a si mesmo. Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós, que para edificar os irmãos, para que o outro cresça na fé, nenhum sacrifício é grande demais para nós. E muitas vezes, irmãos, isso vai totalmente contra o que nós temos hoje de conceito na nossa sociedade. O que eu deixar de fazer algo que eu gosto só por causa do outro, mas nem pensar. E a palavra de Deus nos diz: olha, se for para edificar o outro, não tenha medo, faça, porque o Senhor Jesus vai te abençoar. E ele fala de duas fontes da bênção de Deus, da capacitação que Deus te dá para fazer esse tipo de coisa. E ele fala de duas fontes de poder espiritual que nós podemos recorrer, meus irmãos, a fim de viver de modo agradável a Deus e aos outros. A primeira é a palavra de Deus. No capítulo 15, versículo 4, ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se você quer uma fonte de poder espiritual, para realizar isto, corra para a Bíblia, a palavra de Deus. E ele fala de outra fonte, a oração. No capítulo 15 ainda, versículos 5 e 6, ele fala: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Aqui é uma oração, irmãos. Paulo está fazendo uma oração aqui. Vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que correr para a oração. Você tem que correr para a palavra de Deus, mas corra para a oração e diga: Senhor, o Senhor é o Deus da paciência, o Senhor é o Deus da consolação. Me dê esse sentimento, me dê esse sentir, me dê essa capacitação, para que eu possa então, irmãos, ter capacidade de abrir mão para que o outro seja edificado. Irmãos, nós temos que confessar que muitas vezes nós ficamos impacientes. Nós não queremos sofrer isso. Mas a palavra de Deus nos fala da importância disso. Isso mostra que a igreja local, ela deve se concentrar em duas coisas: palavra de Deus e oração. Nunca foi segredo. Palavra de Deus e a oração. É interessante que lá em Atos capítulo 6, nós encontramos a igreja ali funcionando a pleno vapor, ali em Jerusalém. De repente começou a ter problema dentro da igreja. Problema. Então tinha viúvas ali, as viúvas dos judeus e as viúvas dos helenistas, que judeus de fala grega, né? E aí começaram a entrar em conflito. E quem tinha que resolver esse conflito? Os apóstolos. E aí então o Senhor trouxe orientação
para eles. E eles elegeram os diáconos na igreja para resolver esses problemas. E aí Pedro fala uma coisa muito importante. Olha, eles vão fazer isso para que nós nos dediquemos à palavra e à oração. Quando a igreja entra num ativismo e deixa a palavra e a oração, ela vai ter problema. Ela vai ter problema. Por isso que dentro da igreja, os diáconos são uma bênção. Eles são uma bênção. Porque eles dão também oportunidade para que a igreja se dedique à palavra e à oração. As viúvas foram supridas por esses homens. E a igreja foi suprida pela palavra e pela oração. Esse é o segredo da igreja. E o resultado de tudo isso, irmãos, está no capítulo 15, versículo 7. Ele fala do resultado disso tudo. E ele diz assim, portanto, vamos ler juntos aqui. Portanto, isso, acolher uns aos outros para a glória de Deus. Amém. Lá em Gênesis capítulo 13, nós encontramos aqui, irmãos, a palavra de Abraão, né, a Ló, e que também vale para nós nos dias de hoje. Em Gênesis capítulo 13, versículo 8, Abraão diz assim para Ló: não haja contenda entre mim e ti, porque somos parentes chegados. Então, essa é uma palavra para a igreja. Não haja contenda entre mim e ti, porque somos o quê? Parentes chegados. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E os vizinhos observaram Abraão e Ló nesse comportamento, né, diferente dos outros, e adoraram a Deus, o Deus verdadeiro. E em sua oração, lá em João 17, só terminando, né, Jesus pede pela união da igreja para a glória de Deus. Jesus ora por isso. Nós já temos uma oração ao nosso favor, para a glória de Deus. É só a gente não estragar tudo. Tudo está arrumado. Jesus já orou pela igreja. Jesus já deu todas as ferramentas à igreja para que ela viva em união. É só a gente não enfiar os pés pelas mãos. E nós vamos ter justiça dentro da igreja, paz dentro da igreja, e nós vamos ter alegria dentro da igreja. Porque essa obra do Espírito Santo, que Paulo fala, a obra do Espírito Santo é essa: justiça, paz e alegria dentro da igreja do Senhor. De você entrar aqui e sair com o seu coração em paz, alegre, porque o Senhor Jesus falou neste lugar. Nós vamos, nesse momento, meus irmãos, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos abençoe, para que essas palavras sejam realmente palavras que a gente coloque em prática na nossa vida. E se alguma coisa tem te impedido de manter essa comunhão plena com o seu irmão, não espere mais, corra lá, resolva com o seu irmão, antes que o juiz ele apite uma falta e diz: olha, na sua carreira cristã você falhou aqui, você deveria ter resolvido isso aqui, você falhou. E você pode perder não o céu, mas o galardão, a recompensa que o Senhor tem para cada cristão. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite. Sabemos, Pai, que esse texto da palavra tão importante, tanta riqueza, ele fala a respeito de coisas que muitas vezes nós falhamos. E nós admitimos isso como igreja, que muitas vezes não somos pacientes, muitas vezes deixamos o amor de lado, muitas vezes somos rápidos em julgar, e isso não vem do Senhor. Mas o Senhor nos fala do acolhimento, o Senhor nos fala da edificação, o Senhor nos fala, Pai, de
abrirmos mãos de direitos que achamos que temos, para realmente amar o outro, nos importar com o outro, para a glória do Senhor. Senhor, a igreja é do Senhor e nós somos do Senhor. Somos família do Senhor e nós vamos morar no céu. Nos ajude a aprender a se amar aqui, a se respeitar aqui, para que o mundo veja e glorifique ao Senhor. Abençoe teu povo, aqueles que estão, Pai, desanimados, desmotivados na fé, aqueles que por um motivo ou outro têm deixado de vir à igreja, deixado, Pai, que as opiniões dos outros sejam mais importantes na sua vida do que a opinião do Senhor a respeito deles. Mude isso, Senhor, para que haja só do Senhor, só a palavra do Senhor nos corações dos crentes. É o que nós oramos, Pai, e imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.